Vamos para mais um episódio da nossa modelação da Ferrari F40 do zero. Te deixo o vídeo na sequência. Então, antes que possamos prosseguir com o nosso modelo, vamos estudar as fotos para a gente relembrar e estudar um pouco mais as entradas de ar para que a gente possa modelá-las. Então, veja que tem uma lateral aqui, ó. Ele faz um arco, digamos, por cima, um grandão por baixo, ó. Ele vai entrando gradualmente, ó. E esse mesmo estilo aqui de entrada de ar, ele também... Vamos revisitar aqui. Ó, ele também está na parte de cima. Ó, então aqui na lateral, em cima e na parte aqui da frente. Eles têm o mesmo estilo de entrada de ar. Depois a gente tem essas entradas aqui embaixo. Temos essa entrada que é super mais personalizado, ó, pegando bem certinho aqui, ó, na geometria do carro. Então, basicamente, essas são as entradas de ar que a gente consegue ver nesse momento. Tem outra também lá na parte do vidro, mas a gente vai pensar nela no futuro, né, depois de modelar com mais detalhes o vidro. Ó, aqui tem as entradas de baixo também. Ó, entrando gradualmente. Temos também na parte traseira, ó, temos essa entrada, que veja que, olhando com o veículo pela frente, ó, na verdade aqui é meio que a saída, eu acredito, porque ó, olhando de frente, você não vê ela. Mas olhando por trás, ó, aí você vê a abertura realmente, então é uma saída, digamos assim. Então, o corte pode vir um pouco mais de trás, podemos dizer assim. Bem, vamos para a modelação agora. Então estamos aqui na modelação, já desativei as rodas, vamos desativar também o espelhar, para ter a geometria mais leve. E vamos começar com a parte aqui da frente, ó, a parte mais fácil. Então, normal A, vamos revisitar as nossas imagens. Ó, na verdade, a gente tem já vamos chamar aqui o esboço, ó, de frente. E vamos mostrar aqui a dianteira. Certo, então, veja que ele entra um pouco mais para dentro, aqui ele é aberto. E em cima e embaixo, ó, embaixo um pouquinho mais aberto do que... Embaixo um pouco mais aberto que em cima. E se a gente ocultar aqui também, ó. Aqui aberto um pouco mais igual, digamos. Vamos pegar esse contorno, então. A gente já está com o esboço aberto. Será que aqui é uma linha reta? Sim. Ó, esse aqui, ó, que já foi usado no passado, vamos... Botão direito ocultar. Para a gente ficar um pouco mais leve. Ok. Fixar, fixar em cima também. Então, diâmetro com 3 pontos. Na verdade, vamos pegar um arco que sai pela tangente já, ó. Perfeito. Aqui a gente bota ele numa posição mais adequada. Aqui tá bom. Ok. Agora, bem, o raio deixarei por último.
aquele lá de cima. Vamos pegar esse contorno aqui também. Ó, uma linha reta, sim, bem na origem dela. Aqui também representou bem. Ó, vejo que acabou pegando um coincidente com algo que estava lá atrás na geometria. Ok. E aqui uma leve inclinação de vai executar agora. Porque tem um raio em cima e embaixo, mas esse meio aqui, ó, não parece ser reto. Não, assim tá bom, ó. Fica até um pouco para fora aqui, ó. Ó, tangenciou bem, raio lá em cima, raio lá embaixo. Perfeito. Então vamos fazer o corte aqui também. Ok, agora vamos ver o nosso modelo, ocultar todas as imagens e... Ah, aqui faltou fechar a figura. E vamos fazer o nosso corte. Direção 2. Olha só. Bem, contornos selecionados, vamos fazer um por vez. Então, ó, aquele lá ele já passa bem facinho. Então, direção 1 é essa que tem com uma flecha. Flecha dupla é a direção 2. Então, direção 2 vou colocar bem pouquinho. Ok, ó, entrou 3 milímetros mais ou menos. Vamos dar um ok. Beleza. Como o esboço foi absorvido, vamos pegá-lo novamente e vamos cortar novamente. Mas dessa vez com o contorno selecionado, vai ser... Opa, tirar aqui do... Vai ser esse segundo aqui. Ó, a direção 2, ó, ele precisa de um pouquinho mais para entrar, ó. Daqui começa a entrar, aqui já tá pegando tudo. Então com 10 milímetros ele começa a pegar inteiro, né? Se for com 9, veja como é que fica. Ainda não. Então 13, quem sabe, ó. Aí já deu uma entrada a mais. Vamos dar um ok. Ok. Agora, se a gente olhar por cima, ó, a gente pegou ele por dentro aqui, ó. Vamos fazer uma abertura com o ângulo. Então, inclinação, essa face neutra, e com as outras você vai abrir de 10 graus. Se a gente olhar agora, vamos colocar o raiozinho que faltou. Deixamos para o final, na verdade, 3, 2, 1 e meio. A gente combinou mais esse raio de agora que a gente tá.
Então, ó, essa abertura já foi feita. Vamos para o próximo. Esse raio final aqui, ó, vamos fazer mais para frente. Agora, esta aqui, como lá a gente usou 10 graus, ó, que daí ele abriu até aqui, ó, que se a gente olhar pela imagem, ó, ele abriu até onde... Então, em cima e embaixo, vamos abrir com 10 também. Então, inclinar, plano neutro é este aqui. Só que lembrando que lá é uma distância menor para 10 graus. Aqui não, aqui é mais fundo o corte. Então, muita atenção. Quem sabe 10 graus seja muito, quem sabe 5. Ó, ainda com 5 ele abriu mais, ó, veja que aqui se aproxima muito mais do que lá. Então, só a parte de baixo com 5 graus. Ó, vamos olhar de cima como foi, de frente. Inclinação. Quem sabe 3 graus. Ó, se a gente olhar aqui, ó. Eu queria manter uma constante ali, quem sabe 2 graus. Se aproxima assim, mas quase como aquilo que a gente encontra lá. Ó, aqui tem uma linha um pouco com espessura constante. E agora aqui a gente vai abrir bastante. Ó, se a gente olhar a imagem, ó, ele tem que chegar aqui, ó, mais ou menos. Que é o meio dos dois, quase. Então, inclinação. Aqui. Já vamos começar já um pouco maior, 20 graus. Ó, daqui lá, ó, passou do meio. 15 graus. Ó, agora ficou um pouco mais próximo do meio, muito bom. Só que, como tem um raio por cima ainda, eu iria reduzir um pouquinho mais. Quem sabe uns 12. Daí a gente faz um raio grande para amortecer. E aqui, ó, vamos fazer uma inclinação também. Só que em vez de abrir, nós vamos fechar. 10 graus, fechando. Ó, veja que se a gente olha por cima, ó, a gente inclinou essa linha aqui, ó. A gente vai voltar aqui para poder ver novamente, ó. A face estava reta, a gente inclinou para dentro. Ó, inclinou para dentro para recuperar um pouco aqui. E se olhamos na imagem, ó, nem tá tão dentro assim. Pode até ser um pouco menos. Então, 10 graus, vamos colocar 5. Opa. Ó, então a gente desenhou aqui, ó, ela. Como a gente inclinou, ela foi parar aqui, mais ou menos. Beleza. Agora vamos fazer um raio bem grande lá. E esses dois aqui também, o raio quase igual. Talvez o de baixo um pouquinho maior, mais belo, abundante, digamos assim. Então aqui tem 3. Quanto tem embaixo de inclinação mesmo?
5. Que é a mesma que a gente usou lá, né? Não, lá foi 10. Ah, é que ele é muito mais fundo, é verdade. Bem, vamos colocar um pouco menos de raio. Acho que estava um pouquinho maior. E vamos colocar também um pouco menos. Vamos clicar em reconstruir. Beleza, acho que tá bom. Bem próximo. E por último aqui é um raio bem pequeno. Assim a gente fez o fundo e colocou o raio ao redor do fundo. Como aqui também. Agora, veja como a gente inclinou para dentro. Aqui tem quanto? 5. Como a gente aprofundou 3, aqui tem 5 porque ele inclinou, ficou diferente. Será que desde o início a gente podia ter feito 3 milímetros menor? Vamos voltar aqui, ó, reverter. Eu prefiro que a gente vá aqui na frente e aí quando a gente faz os ângulos, ele parte o ângulo aqui da frente. Então ele fica menos sensível às cotas. Boa. É que eu fiquei com medo que não ficasse parede interna lá, então. É de 13. Vamos tirar 2, então 11. Reconstruir. Tem quanto ainda? 2. Vamos tirar. Tirar outro milímetro. Atualizar. Ok. E a gente vai internamente, ele vai crescer aquela parede ali. Não nos resta outra opção que andar tudo para baixo. Ó, ele aumentou um pouquinho mais aquela parede ali. Ó, esse bordo aqui, inclusive, ficou bem fiel à realidade. Esse lateral aqui. O raio poderia ser até um pouquinho menor em cima. E o de baixo como é que tá? Tá bom. Inclinação tá boa embaixo. Aqui ó, nessa face. E aqui, ó. Veja que ele tá quase reto aqui. Imagine um raio acontecendo, ó. Então aqui acabaria o raio. Então está bem próximo. Ó, a espessura que tem lá tem aqui também, que na verdade até aqui engrossou um pouco mais, ó. Agora sim tá mais parecido. E legal. A gente já fez as entradinhas. Mas aqui tá um canto vivo tão alto que se eu fazer o raio depois, ó, ele vai me comer aqui, ó, vai entrar o raio. Vou mostrar agora na. Então acho que isso ali é uma coisa que não é muito boa não. Aqui, ó. Mesmo com raio pequeno, ó, 0,5 ficou. 0,3. Veja que mesmo com raio pequeno ele come muito, porque ele é tão fino que ele tem que entrar até poder construir o raio. Então, para diminuir um pouquinho ali, eu vou aumentar aquele ângulo negativo ali, ó. Que está aqui. 5. Vamos colocar 7 de repente. Ponto 3. Ponto 2. Quanto menos o raio, menos ele afeta. Mas eu queria, de qualquer forma, realizar o raio naquela posição ali.
7. Vamos um pouco mais dobrar, colocar 15. Veja que a linha está indo mais para frente conforme a gente... Ponto 5 não nem fazia antes, agora fez. Então ponto 3 é... Mas com outras medidas menores... Vou dar um enter aqui só para... Bem, vamos mudar então o nosso... Eu não quero realmente que ele entre daquela forma lá. Ó, então aqui a gente vai colocar um pouco mais para dentro. Estamos saindo daquilo da... Estamos saindo da imagem que a gente capturou. Para que não perdamos a essência do que a gente quer desenhar. Ó. Agora só com 0,3, ó, ele entra lá. Mas vamos ver... Veja, isso que a gente está vendo aqui não está existindo na imagem, ó. Então eu estou saindo daquela imagem para poder ter um efeito semelhante. Mas 0,3 é muito grande para aquele lugar ali. 0,1 estava um bom raio até. Ponto 2 quase não teria interferência. Mas ponto 15 ainda fica bem bom. E próximo da realidade, vamos ver, que vai afetar menos. Legal. Veja, aqui parece ter um raio maior nessa entrada e depois ele diminui. Um raio variável. Enfim, vamos deletar. A gente estava fazendo mais uma experiência ali. E vamos para as próximas entradas. Essa superior... Vamos salvar o nosso modelo. Essa superior... Se a gente olhar de cima... Tá, a dianteira, ó... Ele indica mais ou menos a posição inicial. Podemos até aproveitar aqui o esboço. Fazer um esboço. Só para demarcar com qual altura mais ou menos ele... Ó, mais ou menos aqui, ó. É inclinada por causa do capô. Ele começa aqui e termina ali. Então, a altura máxima e mínima. Só para marcar antes que a gente esconda a parte da dianteira aqui. E na parte superior, ó, a gente tem um desenho também aqui. Bem, vamos usar essa parte superior aqui. Então, vamos fazer um esboço aqui, ó. Pode ser nesse plano aqui do alto. E vamos fazer Vamos desenhar essa forma geométrica que a gente está vendo. Dividida em dois, claro, assim a gente só espelha depois. Mas está tão pequena essa imagem. Vamos ver aqui. Vamos inventar um pouco. Então é um raio pequeno. Opa.
E um segundo raio, segundo arco, um pouco mais ríspido. Essas duas aqui são tangentes. Vou até fixar esse ponto. Ó, que ajuda mais. E esse aqui, ó. Perfeito. Agora aqui a gente segue a tangência. Vamos até fazer uma tangência aqui também. Até o meio. Ok, vamos selecionar tudo e espelhar. Então a gente fez o contorno do que a gente vê por cima e vamos fazer uma extrusão. Ó, então, para baixo, extrusão de mais. Muito legal. Agora vamos não mesclar resultado. E de lado a gente vai fazer um corte nesse nosso sólido, né? Ele é um sólido de subtração. A gente vai modelar ele e depois fazer a combinação. O corpo principal menos ele. Agora... Então, plano frontal. E por cima, a que altura mais ou menos ele... Ó, a gente tá com o mouse aqui, ó, assistir. Ó, vamos cortar aqui, ó, uma entrada. Tá, primeiro a parte de baixo, ele entra bem gradual. A gente pode dizer que ele entra bem gradual e fica reto no carro. E aí a altura do corte aqui, ó, vai definir essa entradinha. E a parte superior, ó, ela também... Ela a gente pode fazer até reta, né, digamos. Que daí vai dar aquele efeito que aquele sólido menos lá, ele vai entrar um pouco. Então se a gente olhar de cima, ó. Mais ou menos aqui assim, ó. Então, bem quando ele tá acabando a tangência, aqui, ó. É onde ele entra no capô. E a parte onde ele começa, a gente pode até... Pela foto seria aqui, mas a gente pode até chutar. Quem sabe aqui, ó, embaixo da lupa, digamos. Ó, embaixo da lupa. Não, vou colocar um pouco menos aqui, ó. Podemos dizer que ele na entrada do raio. Então, nessa entradinha aqui ele vai entrar. Então, lateralmente. Ó, aqui a gente vê os dois raios. Então, quando esse raio aqui, ó, tocar a peça,
Podemos fazer até uma seção ali no lugar exato. Perfeito. Então, ok para fazer seção. De frente para. Ó, então, o nosso sólido... Ah, a gente precisa tirar o corte. Então, essa linha aqui, ó, quando ela encosta no carro... Aqui, ó, mais ou menos. No mouse, ó. Aqui, ó. Então, aquela linha encosta no carro mais ou menos aqui. E a parte inferior... Vou até chutar aqui nosso... Mais para baixo, ó. Tá aqui, ó. Então, onde que essa linha encosta na nossa seção? Aqui, ó. Aqui. A gente pode fazer assim, então, ó. Uma entrada mais gradual mesmo. Então, aqui, ó, embaixo do símbolo de normal. Mais ou menos ali. Aqui vamos estender. Ok, agora vamos usar cortar. Corte extrudado. Passante para ambos os lados, que vai afetar somente esse corpo aqui. Cancelar. Inverter lado para cortar o lado de fora. Agora sim. Então veja que a gente fez o sólido que entra no capô. E embaixo, ó, entrando de forma mais gradual. Então vamos aplicar o... Aqui, ó, combinar, subtrair este corpo menos este. Ó, uma entrada bem lá no fundo, que nem precisava ser tanto. A gente pode clicar lá, ó, mover face. Aproximar um pouco mais aqui, ó, 3 milímetros, quem sabe. Tá bom. Ó, então já fizemos uma entradinha característica. Perfeito, entradinhas feitas. Agora temos uma aqui embaixo, se eu não me engano. Exatamente. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Fazer uma extrusão. Vamos modelar nesse plano. Vamos modelar o que a gente vê e até passando um pouco mais. Aqui, ó, saindo pela tangente. Agora eu não consegui fazer o que eu queria, então. Uma linha reta. Tem um pouco antes. Saindo pela tangente. Ó, aqui ela tem um... Consigo ir até aqui. Aqui já é demais já. Ok. Quem sabe essa vai até lá, ó. Legal. Bom resultado. Tangente as duas. Ok. Agora vamos fazer a parte de baixo também.
Só que aqui eu faria até um pouco inclinado. Deletar. Ctrl Z. Não quero perder aquela inclinação, então vamos fixar. Colocar mais para dentro aqui. E vamos lá. Arcos. Saindo um arco tangente aqui. E um segundo arco bem longe. Vamos ver se a gente consegue ter ele. Ok, agora eu vou mexer nesse ponto para trabalhar com os dois arcos ao mesmo tempo, ó. Ok, aqui a gente faz a curvinha. Aqui vai reto tangente com a curva. Ok, basta deixar agora o contorno fechado. E uma extrusão. Mesma estratégia que a gente usou anteriormente. Veja que era um plano voando. Tudo bem, não tem problema. Então, ó, com certeza ali vai passar. Não mesclar resultado. Ok. Agora de cima. Pera aí. Vamos fazer um novo esboço aqui e vamos marcar onde começa e onde termina. Ó. Tá inclinado? Sim, mas como o nosso corte vai ser do meio, vamos fazer assim, ó. Bem no meio, mais ou menos. E aqui, ó, ele começa mais ou menos aqui. Aqui, ó, um pouquinho aqui. Pra lá da abertura da porta. Então vamos dar um OK. Tirar a... E olhar por cima. Então, esse plano aqui de cima. Esses dois aqui são as marcações, ó. Aqui tá uma. Vou girar um pouquinho, ó. Aqui tá uma marcação. Vou pegar só um ponto. Aquele ponto seja coincidente, um ponto qualquer lá dentro também coincidente. Agora ficamos normal lá. Ok, agora, como a entrada do ar ela é bem, a parte de baixo a gente pode fazer assim, ó. Ó, como aqui ele entra na peça, ó, nós vamos fazer isso também, ó. Aqui, ó. E já a entradinha que vai ser gradual, ela começa exatamente nesse ponto aqui, ó. E como a gente quer que ela seja gradual, um arco seria perfeito. Ó, se a gente fazer assim, vai ser brusco. Então a gente tem que fazer um raio ao contrário. Então aqui. Sabe, já direto já na... Ó, aqui já tá... Ultrapassa já o modelo. E vamos fazer um...
Ok. Assim ele vai até cruzar lá. Vamos ver que resultado a gente vai obter. Então aqui a gente só fecha a figura geométrica. Vamos ativar aqui, ó. É uma figura fechada assim. Então, recursos, corte, passante ambos. Então ele corta para cima e para baixo. E aqui, ok. Do contorno ele vai cortar para fora. E de lado, que profundidade ele vai cortar para cima e baixo? Passante. Nesse corpo sólido. Ok, temos nosso sólido de subtração. E vamos lá. Combinar, subtrair este menos este. Ok. Ó, então ele entrou também lá dentro. Então da nossa marcação, ó, aqui, ó, deu bem certinho. A gente fez a olho. E aqui até ficou um pouco mais para trás, né? A gente foi um pouco mais tímido. E se a gente olha na imagem, poderíamos ir um pouquinho para cima. Mas aqui o raio fará seu trabalho, ó, de arredondamento, digamos. Ó, para deixar bem uma entrada ainda mais sutil, como todas as outras situações também. E vamos ver aqui. Se a gente quisesse até, vamos ver aqui, fazer aquele efeito de ser mais inclinado, ó. A gente pode até, provocativamente, a gente pode até fazer esse efeito agora. Tive uma ideia aqui, ó. A gente pode pegar aquela face lá dentro, que é uma face plana, e girar ela. Então, ó, vamos fazer um plano novo. Esse plano eu vou criar, vou usar e já vou ocultar, para que não nos crie nenhuma poluição adicional. Por outro lado, 23, 22, 21. Ok, mais ou menos no meio. Então, esse aqui é o nosso plano neutro de giro. Vamos usar o inclinar para inclinar a face, aquela face interna. Vamos chutar 5 graus, quem sabe, e ver o resultado do que vai ser. Para que lado que vai ser? Ó, acabou fechando. Não é o que a gente quer. A gente quer abrir a parte de cima. Não, correto, é isso aí. O sentido está correto. A única coisa é que ficou um ângulo muito forte. Então, 2 graus. Vai ficar uma coisa mais sutil. Ó, agora sim. Depois o raio vai trazer um efeito diferente. Mas muito bom. Como o nosso fundo aqui também é. Como que tá um canto vivo tão grande ali dentro. Tem que tirar esse aqui, ó. Ele tá um canto vivo. O raio, ele vai ser muito afetado pelo raio. Então isso eu não quero também. Para fazer isso, a gente pode fazer um offset para dentro. Primeiro vamos mudar o ângulo. Então,
Ó, inclinação. Então, aquele é o plano neutro que gira. Aquilo que a gente fez aqui, ó, pra ficar mais em cima, mais alto, a gente não vai perder. É, tá tudo tranquilo. Ele vai somar-se a esse efeito. Vamos colocar aqui 15 graus, quem sabe 25 graus. Ó, assim ele fica um canto mais robusto. Vou colocar um pouco mais, 30. Essa ideia foi boa. Assim, com o raio, ele não é tão sensível ao raio e entra na peça. Vai ficar muito bom. Então, o ângulo já está correto. Agora a gente vai usar mover face para trazer ele de volta na posição que a gente quer. Vamos ocultar aqui, ó. Normal A. O outro lado. Ok. Mais ou menos, né? Não tô conseguindo ficar normal ao nosso plano, porque ele tá ficando torto por causa do plano ali. Mas tudo bem. 2,5, um pouco menos. Agora sim, normal A vai funcionar. Ó, foi até demais. Vamos colocar uma medida menor. 1,5. Agora já estamos na orientação correta. 1,2. Legal. Então, essa informação aqui eu já usei, então vamos ocultar. E esse plano aqui também eu criei só para aquela função ali, eu oculto também. Tá ali, ó. A gente tá na árvore, pode ser sempre reutilizado. E isso aqui, ó. Isso aqui eu não posso fazer aquele ângulo de 30 graus assim aberto, digamos, abrir mais. Porque aqui o efeito é o contrário que a gente quer. A gente quer que aquela aresta fique escondida. Então, tudo bem. É um efeito diferente. Agora nós temos aquela entrada por cima, que segue a mesma lógica que a gente usou até então. Inclusive essa aqui, ó, queria aproveitar. Ó, na mesma coisa, quero colocar também um ângulo maior aqui, ó, pra pelo menos ter uns 30 graus ali, tem uns 15 agora só. Então, como aqui é um plano reto, vamos usar o nosso inclinar. 30 graus. Ele vai abrir e a gente traz ele com mover face. Como a gente lembra, ele começava lá e terminava aqui, ó. Então, vamos trazer esse amarelinho até lá, um pouco mais para dentro, ó. 1,5, 1,2. Perfeito, mais ou menos ali. Legal. Lembrando que essa entrada aqui a gente vai fazer também bem tangente, um raio de arredondamento. Ok, agora ó, esses traçados aqui da roda já foram usados. Vamos ocultá-los também. Esses perfis aqui de cima também foram usados. Vou fazer um pouco de organização aqui. Essa lateral aqui também. Os demais vou deixar ali. Esse não, esse, se a gente olhar de frente. Não, não é essa descida aqui.
Vamos ocultar também. E por enquanto vamos deixar assim, já melhorou um pouquinho mais. E para não perder o próximo episódio, se inscreva no canal. E eu te vejo em breve.